E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Olha, hoje a conversa vai além do discurso e entra na estrutura real por trás do sucesso. Vou falar com uma mulher incrível, mas já já vocês vão saber quem ela é. Vocês já comeram comida coreana? Já experimentou frango coreano? Se não, esse é o momento de vocês. Ó, acessa o QR Code e vai lá conhecer a Machi Soyo Chicken. É o restaurante de comida coreana aqui de Santos. Acesse o QR Code ou entra no machisoyo.com.br. E aí, pedindo no site deles, vocês usam o cupom MACHI10 e tem 10% de desconto nos pedidos acima de R$57. Olha, é interessante também seguir a Machi no Insta, porque eles fazem um festival Machi. E aí, quando tá rolando o festival, o cupom não funciona, mas no festival os preços caem. Então vale a pena acompanhar eles lá no Instagram para saber tudo certinho, tá bom? Não quer pedir no site? Dá pra pedir também no iFood, mas aí no iFood não tem cupom de desconto, tá bom? Agora bora pra nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com ela, que é advogada, empreendedora, palestrante e líder do Empreendedora 55, uma rede que já impactou milhares de mulheres por todo o Brasil. Com uma trajetória sólida no direito e ambientes corporativos, ela transformou desafios pessoais em estratégias, métodos e negócios lucrativos. Nesse episódio, vamos falar sobre empreendedorismo feminino sem romantização, empoderamento com números, segurança jurídica como diferencial competitivo e o que realmente separa boas ideias de negócios sustentáveis. Hoje é dia de Tauricast com ela, com a Fabiana Gonçalves. E aí, Fabi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tô ótimo! Tô muito feliz de ter você aqui no Tauricast. Também super feliz. Uma felicidade. E olha, pra gente começar, eu tenho aquela pergunta clássica e tudo mais, mas assim, eu acho que a gente tem tanta coisa pra falar, mas eu quero começar com ela. Por que direito? Como é que foi essa escolha? Olha, não tem ninguém, nenhum advogado na minha família, nenhum. Porque normalmente é assim, né? Alguém sempre influencia, né? Sempre tem um pai de juiz, um pai de... Não temos ninguém na família. E eu queria fazer relações internacionais. Eu entrei no direito porque eu queria ser diplomata. E fiquei entre direito e relações internacionais. Eu vi que em direito eu teria um leque maior de opções. Porque com 17 anos ninguém decide nada da vida inteira, né? Exatamente. E aí fui fazer direito. No meio da faculdade eu comecei a fazer estágio no Porto de Santos e me encantei com o mundo da advocacia mesmo. Eu desisti de tudo e fui ser advogada. Caramba! Nossa, mas tudo mesmo por conta da diplomacia. Sim. Até que, não, trabalhando, falou, não, eu gosto da advocacia mesmo. Aquela pauleira louca, falei, não, é isso que eu gosto. Caramba! E em que momento nasce essa parte do empreender? O meu empreendedorismo nasceu assim que o Bernardo nasceu, né? Eu trabalhei no Porto de Santos muito tempo, depois eu fui trabalhar no terminal Embraport, hoje DP World Santos. E quando o Bernardo nasceu, eu, depois de 9 anos no terminal, fui desligada no retorno da licença maternidade. E aí, a princípio, eu fiquei meio perdida, não sabia o que eu ia fazer, porque a minha vida inteira eu estava 15 anos no mercado corporativo, já chego no topo da carreira, não sabe assim, Sim. Não tinha outra, nunca pensei em fazer outra coisa. E aí eu falei, vou tirar um ano sabático, vou ficar um ano em casa, vou ser mãe, porque eu demorei para ser mãe e lógico que não deu certo isso, né? A gente que trabalha muito, que corre muito, não sabe ficar em casa, por mais que a maternidade seja super exaustiva, a gente não consegue. E aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, vou fazer uma coisa que eu ame. E eu montei uma empresa de marmitas fitness. Pera, antes de continuar essa história... só faz assim com o microfone que tu tá passando. Aí, boa. E aí? E aí, nessa coisa, eu comecei a procurar grupos de empreendedorismo, porque empreender é extremamente solitário. Como todo mundo fala que é tão legal empreender, você vai ter tempo, você vai fazer seu horário, você vai poder ficar mais com seu filho. É tudo mentira. Tudo mentira, tá? Você consegue, depois de muito planejamento, depois de estar estruturada, fazer o seu horário com um pouco mais de tranquilidade. Mas, se você não trabalhar no horário comercial, você vai trabalhar depois do horário comercial. Você vai ter que trabalhar, né? Exatamente. E aí, a responsabilidade é 100% sua. Você não está trabalhando para um CNPJ, você está trabalhando para você. Sim. E aí, eu comecei a frequentar diversos grupos de empreendedorismo
E para mim faltava uma conexão real, assim. Todos os grupos acabam tratando todo mundo como iguais, como manada. Entendi. E uma mãe não é igual a um pai, por exemplo. Aham. Uma mulher empreendendo não é igual a um homem e uma menina não é igual a uma senhora empreendendo. Então, a gente precisa tratar com isonomia, até levando Sim. um pouco para o direito, Aham. tratar os desiguais de forma desigual. Se você está começando, você vai ter um tratamento X. Se você já está empreendendo e está perdida, você tem um Y. E se você já está mais adiantada, você tem outro tipo de tratamento. E acolher todo mundo, cada um do seu jeito. Entendi. E aí, que momento que você viu que nesse momento você foi se reinventar já não era mais um plano B? Ai, 90% das mulheres no Brasil começam a empreender por necessidade. Sim. E, no meu caso, não foi necessidade, porque eu tinha aquela reserva de quando eu saí, mas eu comecei a empreender como todo mundo, sem CNPJ, patinando, correndo atrás do rabo, sem saber o que fazer. E como eu sempre estudei, eu comecei a estudar o empreendedorismo. E como a gente criou as Empreendedoras 55, eu comecei a virar uma referência e comecei a estudar muito mais do que eu já tinha estudado. E eu vi que aquilo era o que eu gostava de fazer. Eu gosto do direito? Gosto. Hoje eu trabalho muito mais estrategicamente com o direito do que eu trabalhava antes. Hoje, se você chegar e falar, Fabiana, preciso que você vá comigo à delegacia, tive um caso de violência doméstica. Eu posso te acompanhar à delegacia e te indicar uma pessoa para fazer isso, para depois cuidar do seu processo. Eu, Fabiana, não faço mais isso. Eu hoje trabalho muito mais para fazer os negócios rodarem. Não é o meu foco fazer esse contencioso, cobrança, coisas litigiosas. Uhum. Não é meu foco hoje. Eu tenho 25 anos de formada. Não é mais isso que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é o que eu continuei fazendo. Sim. E eu transformei essa gestão de projetos, que eu sempre fiz a vida inteira. Eu me especializei no final, quando eu saí da Deep World mesmo. Me especializei em gestão de projetos, fiz alguns outros cursos na área de empreendedorismo. E aí comecei a levar isso para dentro das empreendedoras e transformar numa comunidade diferente das outras, assim. Hoje é o que eu mais amo fazer na vida. Caramba, e aí em que momento, então, mas é a partir daí que nasce então o Empreendedora 55, não? Como é que foi Sim. esse nascimento? Eu comecei a empreender em 2015 e aí nós criamos as empreendedoras em 2017. Eu ainda continuei com a minha empresa por mais um tempo, mais um ano. Fiz 2 parceiras dentro das empreendedoras, porque chega uma hora que você não consegue escalar, você precisa aprender a delegar, e a gente pode falar isso mais pra frente, mas aprender a gerenciar o seu próprio negócio. Só que chegou uma hora que me tomava muito mais tempo a empresa de marmitas, que já tinha chego na sua escala top, do que o que eu amava realmente fazer. Apesar de amar cozinhar, amo. Mas eu quero que seja um hobby e mantenho isso como um hobby. Então, as empreendedoras acabaram surgindo porque elas começaram a me demandar. A ideia não era ser uma líder de comunidade. A ideia era ter um grupo de ajuda mútua. Todo mundo se ajudar, todo mundo uma fazer pela outra, uma indicar a outra. E aí começaram a me demandar a parte educacional mesmo, né? A parte de saber da gestão. E eu comecei a cada vez estudar mais, até por provocação delas. E me tornei o que eu sou hoje. E o que é o Empreendedora 55? Nós nascemos em 2017, como eu falei, como um grupo de WhatsApp de ajuda mútua. Nascemos como Empreendedora 013, que é o código de área da Baixada. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente foi saindo daqui e indo para outros lugares. Algumas meninas estavam com a gente na fundação. Uma foi para a Índia, outra foi para o Sul, outra foi para Minas. E aí não era justo não fazê-las representadas quando a gente decidiu virar uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente virou Empreendedora 55, que é o Código de Área do Brasil. E nós representamos todas elas. Qualquer mulher do Brasil que queira conectar, a gente está super aberta. Nossa, mas eu adorei o nome. Eu amo. Nossa, esse 55, vocês juntaram, tipo assim, tudo, né? Sim. Cara, maravilhoso. E por que o Empreendedora 55 vai além de uma rede de apoio e se posiciona como um ecossistema de inclusão produtiva?
a gente, além dessa rede de apoio, desse grupo de WhatsApp, que é gratuito e tem dinâmicas todos os dias, para fazer elas se desenvolverem, elas se autodesenvolverem e uma ajudar a outra. Porque elas não têm que depender de mim. Eu tenho que dar as ferramentas e elas têm que fazer sozinhas. Nossa, mas que legal. Tem atividade todo dia nesse grupo. Todos os dias a gente tem uma dinâmica diferente. Dinâmica, é isso. Gratuitamente. Que legal. A gente ainda então, faz... quem tá escutando a gente consegue entrar nesse grupo? Consegue, é só seguir a gente lá no Instagram, manda uma mensagem em inbox que a gente conversa com você, explica como é que entra no grupo de WhatsApp, como é que participa dos nossos encontros de negócios, porque também é um dos nossos braços. A gente faz encontros de negócios todos os meses, esses não exclusivos para mulheres. O grupo de WhatsApp, por ser um lugar seguro, inclusive para casos de violência, por exemplo, para alguns assuntos muito peculiares do universo feminino, ele é exclusivo para mulheres. Mas os encontros são abertos ao público em geral. Quem quiser ir aos encontros vai ser super bem-vindo. A gente sempre está colocando no nosso Instagram, tá no link da nossa bio, sempre o link para poder comprar os encontros. A gente procura fazer um valor super acessível para qualquer pessoa poder ir. Porque o nosso propósito maior é a educação empreendedora mesmo. É fazer aquela empreendedora que começou a fazer brigadeiro entender que o brigadeiro dela é diferente porque é dela. Entendi. Sim. E assim, eu acho que qual foi, na verdade, o principal desafio em transformar um grupo local em uma comunidade? Que aí agora a gente está falando de Brasil, mundo... Sim. Impactar tantas mulheres. Eu acho que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Tanto faz. Então a gente começou sonhando juntas, as 40 iniciais, sonhando juntas no grupo de apoio. A gente tem esse grupo de apoio e a gente foi crescendo. E quando formalizou, eu falei, por que não? Se Luiz Helena Trajano está no mundo inteiro, por que nós não podemos estar? Sim, é óbvio. E aí foi isso que a gente começou a fazer e começou a sonhar e sonhar com elas. Porque eu falo para elas que as empreendedoras somos nós. Como somos uma associação sem fins lucrativos hoje, as empreendedoras não são a Fabiana, não são Taren, não são Dayana, que são as meninas que trabalham junto comigo, a Nanda, que trabalham junto comigo voluntariamente para fazer acontecer o negócio. As empreendedoras somos todas nós mesmo, porque as dinâmicas dependem de todas nós. A gente faz uma dinâmica, por exemplo, de como melhorar o pitch. Todas as meninas do grupo dão pitacos, dão opiniões, dão pequenas ajudinhas para aquela menina que está mandando o pitch dela, está dizendo onde ela precisa de ajuda, dependendo da dinâmica. E o conselho que eu dou para Maria serve para Joana também. Nem sempre o meu conselho vai ser só pra pessoa. Óbvio, eu vou entrar no Instagram dela e falar, você precisa melhorar isso. Uma menina especialista em Instagram que tiver lá, por exemplo, você podia melhorar isso, melhorar seus destaques, melhorar a sua bio. Mas esse conselho, melhorar a sua bio, seus destaques e a importância disso, vai ajudar muitas outras meninas que estão lá dentro. Nesse grupo a gente tem mais de 520 meninas. Acho que ontem eram 526. E ele é aberto para todo mundo, como eu já falei, e a gente valoriza muito essa troca. E eu falo para elas, quanto mais vocês participarem, mais vocês vão ficar conhecidas. Se falarem, você precisa de uma roupa. Eu, Fabiana, me visto toda de empreendedora 55. Minha roupa é da Ana, o sapato da Ana Lídia, as joias é de outra, o perfume é de outra, tudo delas. Caramba. Eu procuro muito valorizar as meninas que estão junto com a gente. E antes de buscar no mercado, eu busco lá dentro. E a gente não prega concorrência, né? Mulheres foram ensinadas a vida inteira a competir entre si, mas a gente não prega concorrência. E a gente tem, sim, pessoas do mesmo segmento. Cookies eu devo ter umas 15 lá dentro. E aí, a menina de cookie, uma pode ajudar a outra. Eu tenho uma encomenda muito grande e eu não consigo dar conta, eu ligo para outra menina de cookie que pode me ajudar e falar, olha, vamos fazer um cookie simples, a gente entrega 2.000 cookies juntas. Isso é muito legal. E ninguém faz isso. Vamos participar de um grupo, é exclusivo, cookie só pode ter uma. Não, você precisa encontrar parceiros lá dentro, principalmente quem está começando, quem ainda é pequenininha e precisa entender como crescer, gerenciar, fazer a gestão e aprender a delegar ou automatizar um monte de função que trava o nosso dia a dia, né? Muito legal. Nossa, isso é muito legal. E é isso que você disse, né? Normalmente é muito, um do cookie, um estúdio, um cabeleireiro. Nesses grupos assim, normalmente. É legal assim, é isso que você disse.
Nossa, muito, muito legal. Bom, a gente vai fazer um jogo que é novo da nossa terceira temporada de Tauricast, que são algumas perguntas polêmicas, mas que elas não têm nada de polêmica, eu prometo, tá bom? Juro que não tem. Ó, empoderamento feminino virou uma moda de marketing ou ainda existe muito discurso vazio sendo vendido como transformação real? Ah, tem bastante. Tá na moda, né? Falar de empoderamento, sororidade, empatia, mas não existe de verdade sororidade, empatia. A gente vê muito por aí. E eu acho que o empoderamento começa quando você dá ferramentas para a mulher ser realmente poderosa. Sim. Entendeu? Então, não adianta falar, não, eu vou te ajudar a ser empoderada, faz a postura da Mulher Maravilha. Todo mundo fala, faz a postura da Mulher Maravilha. Não adianta fazer postura da Mulher Maravilha se você atrás da câmera não tiver poder. É verdade. E o que te dá poder? Conhecimento. Ninguém vai tirar de você o seu conhecimento. Você pode perder seu emprego, perder seu casamento, perder o que for, perder todo o seu dinheiro, tomar um golpe, mas se você tiver conhecimento, você consegue se reinventar, começar de novo, dar a volta e fazer acontecer. Eu acho que o que mais te dá poder é aprender a gerir o seu tempo, gerir sua vida, gerir seu negócio e saber crescer na vida, né? Sem precisar de ninguém. Bora para mais uma. Até que ponto a romantização do empreender sozinha prejudica mulheres? E o que elas deveriam estar buscando? Estrutura, sociedade ou investimento? Olha, empreender, esse romantismo, já falei, né, que empreender não é um mundo cor-de-rosa, prejudica muito a gente. E ainda mais mulheres que são ensinadas mesmo a competir entre si. Sim. E muitas delas começam a empreender no fim de um casamento, uma grande maioria no fim de um casamento ou numa demissão. 1/3 das mulheres volta para o trabalho depois da licença maternidade, 2/3 são desligados. Então, a gente precisa pensar nisso como um problema de verdade no nosso país. E elas começam a empreender porque começam a tentar voltar para o trabalho. E aí, como é que eu vou voltar para um trabalho e trabalhar muito mais? Porque no início de um trabalho eu trabalho muito mais. Se eu tenho um filho pequeno, preciso dar atenção, preciso dividir, é um cenário completamente novo na minha casa. Então, elas precisam entender que elas precisam sim se unir, buscar a sua comunidade, o seu coletivo, o seu apoio. Se não as empreendedoras 55, a gente tem vários outros grupos, inclusive nossos parceiros, com outros propósitos ou às vezes com o mesmo propósito, mas com um propósito de ajudar as mulheres, de união, de fazer crescer. Porque às vezes não é fácil você conseguir um financiamento, por exemplo. E não é fácil você começar a empreender sem dinheiro. Então, vamos procurar parceria, porque aí fica menos pesado. Se eu tiver uma parceira, eu tenho uma parceira, eu vendo roupa, eu tenho uma parceira de sapato. Então a gente pode, eu não tenho como ter uma loja, eu posso locar um espaço lá dentro da loja dela, ou fazer uma parceria e deixar de vez em quando, porque as minhas clientes que são de outra cidade podem vir aqui. É o que acontece com as meninas do Sapatos da Roupa que eu uso. A Ana Lídia deixa os sapatos na Ana, que tem uma loja de roupa. E elas são parceiras, uma divulga a outra. A Ana Lídia tem loja lá em Praia Grande e ela deixa aqui em Santos, na Ana. E elas, sabe, assim, o meu motoboy pode te ajudar, o que eu tenho, a minha estrutura te ajuda. E isso é a melhor coisa para você começar um negócio. Sim. Ter apoio. E o apoio que a gente tem hoje é umas às outras. Você acredita que muitas mulheres sabotam o próprio crescimento por medo de ganhar mais do que o ambiente ao redor permite? Sim, super. Acontece isso? Muito. Você não percebe que você vai chegar uma menina e fala assim, nossa, que vestido lindo. Ai, foi baratinho, eu comprei na Renner, comprei na C&A. A mulher se diminui sempre. A gente nunca fala, não, realmente, meu vestido é bonito, né? Eu também gostei. Pronto. Qual é o problema de você falar, nossa, seu cabelo, você quer, não, o salão é baratinho. A gente se diminui sempre, o tempo inteiro, porque a gente não foi ensinada a se empoderar. A se vestir de autoestima mesmo e falar, não, realmente, gostou? Também gostei. Se você quiser, tem na loja da Ana. É isso, sabe? A gente não tem que se diminuir nunca e tem que se empoderar daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem e crescer e fazer melhor. Bora para nossa última. O mercado realmente valoriza... O mercado realmente valoriza negócios liderados por mulheres ou ainda existe um teto invisível que poucas conseguem atravessar? Existe um teto... inclusive dados de Sebrae, dados oficiais mostram que negócios liderados por mulheres conseguem muito menos financiamento que negócios liderados por homem. E nós somos a grande maioria dos microempreendedores individuais, inclusive. Eu acho que no último
último ano, se não me engano, a gente superou 2 vezes o número de novos MEIs aqui na Baixada Santista. E aqui na Baixada, 52% dos lares são liderados por mulheres. Mas a gente vê isso, por exemplo, em CEOs de empresas grandes, por exemplo. Acho que no mundo são 6% de mulheres liderando em cargos de gerência. Isso contando, aqui no Brasil, por exemplo, contando pequenas e médias e grandes empresas, a gente não chega a 5%. Isso não mudou muito nos últimos 15 anos, tá? Caramba. E a gente tem campanha, você vê na televisão, todo mundo fala, mas não muda. É muito difícil. E eu falo isso, muita gente fala, por que segregar? Eu não estou segregando. Eu estou tentando dar o mesmo nível de tratamento, dar o mesmo nível de oportunidade. Você quer aprender? A gente está aberto, mas a gente precisa de algumas coisas típicas das mulheres para ajudar as mulheres. A minha mãe, 40 e poucos anos atrás, precisava da autorização do meu avô para nadar e quando ela casou, do meu pai. A minha mãe nadava e ela precisava para competir da autorização do meu pai. A minha mãe, eu lembro, eu devia ter no mínimo, no máximo, sei lá, uns 15 anos, a minha mãe não tinha CPF, ela usava o CPF do meu pai. Isso não foi há tanto tempo. Não, e não foi tanto tempo mesmo. Não, sei lá, 30 anos atrás, a minha mãe não tinha CPF. E assim, é muito absurdo isso. Você pensa hoje, meu filho, quando foi tirar o RG, com 10 meses, sei lá, tirou o CPF, tem um CPF. E a minha mãe, com 40 anos, não tinha um CPF, usava o CPF do meu pai. Era declarada como dependente do meu pai. Olha isso. A gente precisa muito empoderar essas mulheres para elas assumirem os seus lugares e virarem parte do motor de crescimento mesmo. Sim. Porque a gente está na base e a base está sempre esmagada, né? E agora aqui, seguindo, eu queria... A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você falasse mais. Que é como é que é sair da mentalidade do eu faço tudo e dar o primeiro passo para se tornar gestora, líder do próprio negócio e começar a delegar, né, as coisas. Isso é difícil, tá? Difícil para todo mundo. Primeiro, você precisa entender o que você precisa para crescer. Você precisa estudar, porque eu não consigo delegar o meu financeiro se eu não souber fazer o meu financeiro. A gente pode até falar de uma casa, tá? Você não consegue falar para uma moça que ela tá passando a sua roupa errada se você não sabe passar roupa. Como é que você vai dizer, poxa, esse vinco não tem que ser aqui, esse vinco... Se você não sabe passar a sua roupa, você não consegue delegar uma função. Você não precisa ser especialista em todas as funções, mas você precisa entender de todo o funcionamento da sua empresa para saber onde delega e aonde você automatiza. Porque é, às vezes, mais barato automatizar algumas funções e ter uma pessoa só no fim da linha ali para resolver. E se você não conseguir delegar, você nunca vai conseguir crescer, nunca vai conseguir escalar. E o que você precisa é aprender a ser gestora mesmo do seu negócio, virar de uma artesãzinha, de uma moça que faz brigadeiro, a uma CEO de uma pequena empresa. Por que não? Sair do MEI, ai, nossa, vou sair do MEI, vou pagar mais imposto. Você vai ganhar mais, você vai acabar pagando mais, mas você quer ganhar mais. Por que ter medo de sair do teto de 81? A gente quer ganhar 200, 300, 500, 1 milhão. Eu ia falar isso, né? Mas vai pagar mais imposto. Tudo bem, tá, vai pagar mais imposto. Mas se você tá pagando mais imposto, não é porque você tá ganhando mais? Exatamente. Caramba, que legal! Tem muita gente que tá travando agora, porque, ok, a MEI, o limite da MEI não aumenta, acho que há 8 anos. E ok também, né? A gente tava falando de realmente é um país que tem muito imposto, a gente entende tudo isso. Mas é isso também, pô. Se você tá pagando mais imposto é porque você tá ganhando bem mais. O que é muito legal também. E se Deus quiser, eu vou precisar pagar mais imposto e ter mais despesas, porque eu vou começar a crescer e escalar. E quanto mais, se você prestar atenção, até movimento de energia, quanto mais você corre, mais você anda, mais você cresce e expande. Mais possibilidades vão se abrindo. Sim. Eu sempre falo para todas elas, você é a soma, isso é muito papo de coach, mas eu não sou coach. Você é a soma das 5 pessoas com quem você anda. Águia não anda com pombinha, águia não voa com pombinha, mesmo porque a pombinha não consegue voar lá em cima junto com a águia. Se você quer ser uma águia, você tá quase nela, continua para chegar perto dela. Não vai se juntar com quem não quer. Não esteja no mesmo nível que você, mas não tenha a mesma mentalidade de crescimento que você. Não queira as mesmas coisas que você.
E eu acho que é isso. Se tem essa galera que não quer, deixa a galera que não quer. Vai pra galera Tem que espaço quer. pra todo mundo. Exatamente, entendeu? Se você quer, encontra a galera que quer também, Tem né? gente que acha legal viver, Sim. sabe? Ai, não, eu vou parar, tô trabalhando demais, vou vender água de coco na praia. Ok. Você vai ser feliz assim? É o que te faz feliz? Então é isso. Tá ok, tá bom pra todo mundo. Mas eu, Fabiana, quero escalar e se Deus É quiser, isso. vou pra lista da Forbes um dia. Ai, chique! Aí vai ter que voltar, tá vendo? Me conta, e qual é o papel do direito na segurança, no crescimento e na longevidade dos negócios liderados por mulheres? Por que eu tô perguntando isso? Que eu já ia te perguntar. Quando elas abrem um negócio, eu preciso já ter um advogado comigo? É importante? É bom, tá? Ah, eu consigo abrir uma MEI sozinha. Você já viu a batalha que é pra conseguir tirar uma nota? Eu ia falar isso, é difícil, Você não abre é? a MEI lá na internet, é lindo. E aí, você tá com a sua MEI aberta há um tempão, e aí você resolve, você precisa emitir a primeira nota. Se você não tiver com a sua nota na mão, você não vai conseguir emitir, porque demora pra você conseguir ter acesso, né? Uns 15 dias pra você conseguir ter a sua nota na mão e emitir a sua nota. Você tem que ir em alguns lugares para conseguir. Caramba! A minha primeira nota da minha empresa nova, eu emiti na pandemia. Você não tem noção de quantas pessoas eu falei nos órgãos públicos para conseguir. E assim, eu comecei a falar com um, falar com outro, e aí eu comecei a encher tanta gente que me deram o telefone da pessoa que resolvia e eu consegui resolver. Mas assim, se você não sabe o caminho das pedras, é muito mais difícil. E você precisa, não, é só um cookie. Não. Você precisa registrar a sua marca. Você precisa saber separar o seu CPF do seu CNPJ. Ai, não, mas eu sou MEI, pode entrar no meu CPF, né? Pode. Mas você precisa entender o quanto você ganha. Quanto eu ganho na empresa Fabiana Gonçalves Consultoria? Eu ganho 50 mil. Amém. Eu ganho 50 mil por mês. Disso aqui, quanto é meu Prolabore? Ai, nossa, tá falando grego. Não é difícil aprender. Se você vier em 2, 3 encontros, você aprende. Ó, tá vendo? E tem que saber, né? Não dá pra... Não, você precisa saber registrar sua marca, porque Não, muitas pessoas... Exatamente, registro de marca. Fazer contrato com o cliente. Ai, não, contrato, você vai lá na internet, pega um, copia e cola. Você vai se dar mal. Vai. Escuta, você vai se dar mal. E eu acho que é isso, e registro de marca, né? Hoje muitas empresas vão aparecendo. Sim. E aí você tem que ver, será que já não tem alguém com meu nome? Será que eu consigo registrar Não, minha e se eu marca? não registrar, e mesmo usando Sim, 10 anos, sim. alguém achar o meu nome legal e registrar daqui a 10 anos, eu perco o direito de usar o meu nome. Perde. Mesmo sendo hoje a Associação Brasileira de Fomento ao Empreendedorismo Feminino, se alguém registrar lá e eu não tiver registrado aqui, eu vou perder, eu vou ter que mudar o meu nome, meu nome no meu estatuto social. Porque alguém registrou e é dele. A gente tem um episódio que a gente teve a doutora Ana, que ela é especializada nisso, né? E ela falou exatamente isso que você está falando. Exatamente. Sabe, ai, não é só um brigadeiro. Não é caro registrar uma marca. É só a sua segurança. Ai, não, vou ter que pagar um advogado só para fazer um contrato de parceria com o influenciador. Agora, principalmente, vai. Porque agora tem uma lei que regulamenta só influenciador. Ai, vou ter que fazer só para vender brigadeiro? Vai. Porque se aquele cliente te deixar na mão, você consegue executar contratualmente. Se for um contrato pequeno, você vai no juizado especial de pequenas causas, com aquele contratinho ali, e resolve sem advogado, inclusive. De graça, sem pagar custa, sem pagar nada. É sua segurança. É um investimento muito pequeno comparado com a segurança que você vai ter. Verdade. Não, eu concordo. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Bom, sabe o que eu queria que você compartilhasse? Alguma história, assim, de transformação que teve dentro do Empreendedora 55. Tem alguma coisa pra você falar pra gente? Tenho várias maravilhosas. Eu sempre, inclusive, falo delas todas aqui. A gente tem uma menina, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não pedi autorização, mas vou falar que ela chama Maria, tá? Ela começou como uma pequena artesã, ela tinha um pequeno negócio, ela era sensacional, ela fazia coisas incríveis, ela vendia pra caramba, ela participava de feiras. E um dia a gente conversando, eu falei, não te custa nada. Se você abrir um MEI, você vai pagar R$70 por mês e você vai ter, se você se machucar amanhã,
cortar um dedo ou ficar com uma tendinite, você consegue se afastar pelo INSS. É como um salário mínimo. Ai, não, mas eu ganho mais de um salário mínimo. Ok, mas você não fica no zero. Caramba, sim, é melhor. Exatamente. Não é melhor o salário mínimo do que ficar no zero? Do que zero, exatamente. Ai, não, mas eu não quero mostrar para o governo. Agora, então, com a reforma tributária, você não vai ter opção de não mostrar para o governo. Então, o ideal é você ter uma segurança. É outra segurança. Ai, só R$70 por mês. Mais para frente, você complementa essa sua aposentadoria. Ou, se você achar que o INSS complementa esses R$70, você põe mais R$100 numa previdência privada, no que for, no que você acha que acreditar, ou num investimento qualquer, mais seguro. Mas tenha uma MEI, se formalize, até para você conseguir depois, mais para frente, quando você se arrumar, né, trabalhar negócio B2B, que chama, negócio para negócio. Ai, poxa, o Taoricast, eu faço bolachinha. Poxa, eu podia fornecer a sua bolachinha, fornecer as suas canecas. Só que o Tauri não vai me contratar a Fabiana, ele vai contratar o meu CNPJ, não o meu CPF. Empresas consolidadas não contratam pessoas físicas, é muito difícil. Às vezes, para ajudar em algum projeto, eles começam contratando, mas você vai precisar se formalizar. Você tem inúmeros benefícios, além de INSS, além da aposentadoria um dia, você tem outros benefícios. E essa menina, ela começou a entender o papel dela. Hoje ela não é mais MEI. Hoje ela é CEO, né? A gente pode falar que ela realmente é CEO do negócio dela. Ela tem 2 funcionárias em menos de um ano. Eu acho que deve fazer uns 8, 10 meses. Ela tem 2 funcionárias e ela já consegue fazer as feiras dela, deixar uma menina na feira, deixar outra na produção e ela trabalhar como gestora mesmo do negócio, fazer o financeiro, fazer as parcerias que ela precisa, fechar contrato. E é isso que essa mentalidade que a gente precisa ter. Sim, caramba, que legal, meu. E educação contínua, porque não adianta, você não vai aprender a fazer seu fluxo de caixa sozinha. Vai ter um tutorial na internet. Vai ter, mas não é igual você fazer um curso. Não é legal, não é igual você ter alguém lá pegando na sua mão, te ajudando. Não, faz assim, faz assado. Aqui tem um diagnóstico, aqui melhora isso, aqui melhora aquilo. E é isso que a gente defende. Sim. Estudar, educação contínua, se aperfeiçoar. É isso. Nada, nenhuma profissão na vida você consegue crescer sem estudar. Não existe. Bom, a gente vai fazer um jogo agora, que é assim, ó. Você tem que fazer afirmações rápidas. Eu vou te falar que é: concordo, discordo, depende. Se responder depende, tem que explicar. Tá bom? Segura que eu vou falar dos patrocinadores e a gente já começa esse jogo, tá bom? Aí já vai pensando já, hein? Mas é tudo a ver contigo as frases. Pessoal, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora aqui do Taoricast. É as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aparecendo aí em cima. Ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer as fórmulas da Fito. Fiquei com dúvida, eu não conheço tanto da medicina tradicional chinesa. Entre no site deles, que tem vários artigos muito legais falando de todos os tratamentos que a medicina tradicional chinesa oferece pra gente. Ficou interessado nas fórmulas? A gente sempre indica você procurar um prescritor das mesmas. Então, outro QR Code, guianaturalsaude.com.br, você acha vários prescritores espalhados pelo Brasil. Não achou perto da sua casa? Não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Aí você vai lá, faz a prescrição e aí vai no site da Fito e já garante as suas fórmulas. Nosso outro patrocinador é a Taori Marketing, junto com o Espaço Taori, é a agência de marketing que você precisa para alavancar o seu sucesso no digital. Quer saber mais? Os QR Codes já estão aparecendo aí na tela. Taori Marketing e Espaço Taori. Na Taori Marketing você pode conhecer todos os produtos que a agência pode oferecer para você, todos os serviços, tá bom? E no Espaço Taori você consegue vir aqui conhecer esse espaço maravilhoso. Eu sou fã. Que ela é fã, tá vendo? E aí você consegue realizar o seu evento, gravar a sua aula, o seu curso, o seu podcast, transmitir o seu evento ao vivo, transmitir o seu podcast ao vivo. Dá pra fazer tudo aqui. Acesse os QR Codes e vem conhecer. Falando em Espaço Taori, caramba, já vai fazer quantos meses que vocês estão aqui junto com eles? Já vai fazer um ano, eu acho. Acho que né? em março faz um ano. Caramba, e aí, gosta? É bom aqui? Gosto. A gente tem 8 anos de Empreendedora 55. Encontros de negócios presenciais, a gente está indo para o 39º. Sim.
E a gente está há 1 ano aqui. Foi o lugar que a gente achou... Tem luz cenográfica, a gente pode deixar o espaço do jeito que a gente quer. Eu quero fazer um workshop menor, eu consigo deixar menor, consigo colocar 100 e poucas pessoas. Sim. Eu gosto muito, as meninas adoram, é muito legal. É bom também, eu gosto muito da localização aqui do espaço, Sim. né? Legal que é no Embaré. É bem central, é bem central. Quem tá lá no sim. canal 1 e quem tá lá no canal Sim, 7 tá no meio dos exatamente, exatamente. Bom, vamos pro nosso jogo. dois. Vamos lá, hein? Concordo, discordo, depende. Empreender sem CNPJ é uma bomba relógio. Concordo, super. Talento sem gestão vira frustração. Concordo Frustração. também. Muitas mulheres trabalham muito, mas continuam pobres por falta de estrutura. Com certeza. Empoderamento sem dinheiro é só discurso bonito. Mais ou menos. Porque Depende. depende. Porque você pode ser uma mulher empoderada, morar numa comunidade e ser uma líder comunitária, estudar e sair daquela realidade. Então, eu defendo muito a educação. E você consegue começar com alguns cursos gratuitos ou pagando muito pouco e se conectando com outras pessoas em encontros de negócios. Se você for ver o encontro das empreendedoras, é o mais barato, acho que eu conheço, custa R$60 para você estar com outras 60, 100 empreendedoras falando da mesma coisa que você, com o mesmo propósito que você, trocando com você. E isso vai te fazer crescer. Sim. Isso vai te fazer mais poderosa. É. Quem não protege a própria marca não está pronto para crescer. Super. Network feminino só funciona quando gera negócio. Com certeza. Eu acho que a última, ser boa no que faz não é o suficiente para escalar. Concordo muito. Essa frase é polêmica, Essa é né? bem forte e é verdade. Se você não, é o que eu super defendo as comunidades, porque Sim. eu comecei a empreender sem ajuda, sem parceria, e é muito difícil. Ah, não, você não ficava no escritório quando eu trabalhava no corporativo. Não, eu ficava o tempo inteiro voando por aí. Só que eu tinha minhas parceiras aqui. Meu time era 100% feminino, tá? Legal. Era 100% feminino. E, aliás, nós somos amigas até hoje, Ai, meu time tudo. todo. E eu nunca estava aqui. Até os 7 meses de gravidez, eu voava, eu fazia Rio, bate e volta toda semana, no Rio, em Brasília e em Salvador. Todas as semanas. Até o dia que um comandante não queria deixar eu voltar lá do Rio. E aí eu falei, moço, ninguém me tira. Se eu cheguei aqui, agora eu vou voltar. E aí eu falei, gente, não vai dar mais. E aí algumas coisas eu mandava minha estagiária, outra eu mandava uma advogada. E a gente foi indo até o Bernardo nascer. Legal. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio, você acredita? Não, passou muito rápido. Passou muito rápido, né? E aí, aquelas últimas dicas pra gente finalizar. Quero empreender. Fabi, e aí? Primeiro, encontre o seu porquê, o porquê da sua vida. Encontre uma coisa que você gosta de fazer. Porque, é clichê. Vou falar outra frase clichê, mas se você trabalhar com o que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia. Vai ter um monte de coisa dentro do seu negócio que você vai detestar fazer. Eu sou de humanas, 200% de humanas. Mas eu preciso saber fazer o meu fluxo de caixa. Hoje eu não faço mais. Mas eu fiz, até muito pouco tempo atrás, eu fazia meu fluxo de caixa. E eu tenho que saber fazer, porque senão a pessoa vai e faz, eu olho, um monte de quadradinho lá na planilha. Eu odeio, não gosto, mas eu faço. Mas eu entendo. Tem aplicativos que te ajudam a fazer isso, tem aplicativos pagos, inclusive, que você fala assim, gastei R$5 de fita. E ele coloca aqui, ele vai fazer na sua planilhinha. Você vai saber exatamente aonde está indo o seu dinheiro. Melhor coisa, anotar tudo que você ganha. Não gosta? Não. Tudo bem, mas a gente tem que fazer. Preciso me formalizar? Preciso. Não tem jeito. A gente precisa saber fazer um pouquinho de cada coisa dentro da nossa empresa, até para poder mandar direito. Isso aí. Agora, pra gente encerrar de vez, como você enxerga o futuro do empreendedorismo feminino no Brasil? Eu acho que as mulheres estão crescendo muito. Tem um movimento muito grande aí pelo empoderamento, eu não acho que a gente precisa segregar, tá? Eu acho que alguns assuntos precisam ser exclusivamente femininos, como tem alguns assuntos exclusivamente masculinos. Não adianta eu querer ir falar de assuntos masculinos. Gosta de futebol? Gosto, e não é assunto de homem. Gosta de balé? Gosto, e não é assunto só de mulher.
Mas a gente precisa, tem alguns assuntos, por exemplo, as nossas fases. A mulher não trabalha linearmente o mês todo. A gente tem a fase lútea, a fase... As fases da lua influenciam o nosso ciclo menstrual. Tudo isso, a gente tem uma menina que fala exatamente disso no grupo, inclusive. Mas tudo isso influencia na nossa produtividade. E a gente precisa entender, se entender, para a gente poder fazer melhor e não se cobrar tanto quando a gente não está tão legal. Eu acho que o futuro é um futuro... meu futuro ideal é um futuro onde tem oportunidade para todo mundo, igual. E aí a gente se sobressai pelo que é. E não pelo que querem que a gente seja. Entendi. Ai, obrigado. Obrigada Foi a ótimo. você. Foi uma delícia. Também Bom, gostei. fala o teu Instagram, fala o Instagram da Empreender 55, como é que faz, como é que funciona. As Empreendedoras 55 é @empreendedoras55, 55 de número mesmo. Se vocês quiserem participar, a gente tem um link na bio que leva para os nossos eventos. Mas se vocês quiserem participar do grupo de WhatsApp, é só mandar uma mensagem inbox que uma de nós vai responder e vai colocar você no grupo. Ou se você conhecer alguém do grupo, você pode pedir, a gente manda o link. Participe dos nossos encontros, que todos eles têm muito conhecimento, muita troca. Você pode, inclusive, ser uma apoiadora, por exemplo, do encontro nosso. As meninas que fazem parte do grupo, por exemplo, elas fazem o coffee todo, o nosso Welcome Coffee. Cada uma traz uma coisa e cada uma se divulga. E aí não fica pesado, para quem é pequena empreendedora, não fica pesado, elas trazem as coisas, elas se divulgam, elas fazem negócios. E esse é o intuito, sabe? Fazer negócios, fazer acontecer. E o meu agora, eu criei um novo essa semana, chama fabianagonçalves.oficial. Eu vou fazer um Instagram exclusivamente de mentorias e consultorias. Legal. Porque eu comecei como influenciadora no Instagram, né? E aí eu fechei meu Instagram, porque não era mais aquele o meu propósito, não queria mais divulgar marquinha, né? E aí eu continuei lá meio que dando dicas de gestão e não é esse público. Eu quero filtrar o meu público e começar. Então deve ter umas 50 pessoas só, porque eu comecei essa semana. Tem só um post compartilhado das empreendedoras lá. Mas daqui a pouco vai ter bastante conteúdo. Tem bastante coisa sendo criada aí. Tudo, vai estar na descrição também. Aí é só clicar e ir lá seguir. É fácil. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Se quiser me seguir, @VitorLeudes em qualquer rede social. Segue também o Tauricast, em todas as redes sociais. Tá assistindo a gente aqui no YouTube? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Deixa um comentário pra Fabi que ela vem responder, ou a gente traz a resposta dela aqui pra vocês. Tá assistindo esse episódio na televisão, pelo YouTube? Não tem como você se inscrever daí, nem curtir, nem comentar. Pela TV não dá. Então abre o telefone, que eu tenho certeza que tá do teu lado. Deixa um comentário, se inscreve pra ajudar o Tauricast a continuar crescendo e trazer pessoas tão legais quanto a Fabi aqui pro nosso podcast. Tá assistindo a gente, escutando nas plataformas digitais? Dá pra seguir também, tá bom? E um beijo pra todo mundo que faz parte do Empreendedora 55. Maravilhosa, viu? Mais uma vez, muito, muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso. Acho que dicas para as mulheradas. Um episódio fantástico. Eu que agradeço. Agradeço a nossa parceria de tanto tempo já, agora quase um ano. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.